continuidade no livro de Mateus. É bom sempre dar uma recapitulada devido à enxurrada de informações que recebemos durante o dia, né? E tanta coisa que realmente nos tocam, né? As coisas que nos tocam. E necessidade de redundar naquilo que o Senhor tem na sua palavra. Cada livro da Bíblia é precioso, né? O próprio Deus ali se manifestando, se revelando, trazendo a sua vontade, né? E toda a Escritura ela é inspirada por Deus, né? E quando nós olhamos para o livro de Mateus, há uma atenção primordial, porque é necessário que todo filho de Deus seja trabalhado quanto ao propósito de Deus, né? Então, nós vimos que no livro de Mateus são tratadas diversas coisas que tangem ao viver do Filho de Deus. E nós fizemos uma introdução grande, né? Antes de abrir o livro de Mateus, vendo quem é o nosso Senhor, qual é o seu propósito. Tocamos um pouquinho no que tange ao seu reino vindouro, qual é a posição daqueles que estão em Cristo. E ao abrirmos o livro de Mateus, vimos, né, que vem a nós o rei, né, o rei desse reino. Na verdade, Mateus revela como o rei, né, do reino, mas João fala que é o próprio Deus vindo a nós. Então, é um homem que é Deus, que é rei, que é tudo em todos, né? Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele. Não há nada nos céus e nem na terra que foge e que o Senhor não preencha. Então, o Evangelho de Mateus, ele vem revelar o Senhor e vem revelar o caminho de edificação que o Senhor trilha para poder nos introduzir nesse reino. E ali existe um padrão, um viver e a constituição do reino. Padrão, né? Num trabalho existe um padrão de qualidade, né? Então, se você deixa a desejar naquele padrão, certamente você vai ter problema, né? Seu patrão vai ficar em cima de você. Ó, tem que ser aquele padrão. O padrão é aquele. Mesma coisa os filhos de Deus. Existe um padrão para os filhos de Deus viverem. E se eu e você deixarmos a desejar, o Senhor vai sempre nos chamar, né, a atenção. O padrão é esse. O Espírito vai mexer lá em nós. Né? Olha, eu quero é isso. E esse padrão ele não está escondido, né? Ele está revelado no livro de Mateus. O viver, né? Como é que se vive um filho de Deus? Né? Também está revelado no livro de Mateus. E a Constituição, né? A Constituição é conjunto de leis. Né? Então nós ainda não entramos nesse contexto. É depois de Mateus 5 que nós vamos começar a abordar isso de maneira mais eficaz. Né? Mas a gente está aqui em Mateus 1, 2, 3 e agora o 4. Né? Em Mateus 1 nós vimos a genealogia de Jesus, né? O Senhor preenchendo toda a humanidade, alcançando todos os homens por meio da encarnação. Né? Nós vemos Jesus convergindo nele todas as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, aos reis, né? Aos servos, todas as promessas que Deus fez, nós vemos convergindo em Jesus. Né? E
nós vemos uma criança que nasceu, que teve um viver perfeito até os 30 anos, né? Sendo submisso aos seus pais, cumprindo toda a lei de Deus. E no capítulo 3 ele é manifesto para começar o seu ministério terreno. Ou seja, para começar a estabelecer a vontade de Deus na terra. Algo que tinha se perdido. Então Deus ali, né, o Senhor, ele é batizado por João Batista, né, e ele começa a estabelecer a vontade de Deus na terra. Coisa que havia se perdido há muitos anos. E para começar a implantar a vontade de Deus na terra, ele passou por um teste, que certamente todo homem passa. Quem, quando não se converteu, não foi provado nas suas necessidades físicas, né? Necessidades humanas. Com certeza Satanás tentou nos corromper várias vezes, quando não teve êxito, né? Diversas vezes, porque só um que não teve pecado. Esse é o nosso Senhor. E o Senhor passou por todos os testes, né? E foi até a morte e morte de cruz. Mas nós vemos aqui em Mateus 4 a primeira tentação, necessidade física, né? Necessidade física. Satanás vai tocar lá no que o homem precisa, né? Homem faminto ali, 40 dias sem comer, sem beber. Satanás vai lá e implementa uma dúvida na cabeça do Senhor, né? Tenta, né, plantar uma dúvida na cabeça do Senhor. Se tu és filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pães. Satanás sabia que o Senhor estava faminto. Mas Jesus já sabia que era filho de Deus. Ele não ouviu após o batismo? Esse é meu filho amado. Satanás ele vem primeiro colocar dúvida na tua cabeça, para que você não creia. E aí nós temos o primeiro embate. E o embate ele só vai progredindo, né? As tentações elas passam de um nível menor para o maior. Então, Satanás, quando vier nos tentar, ele sempre vai mudando os níveis e esperando a nossa queda. Então, nós precisamos estar firmes no Senhor. Você vai ver Paulo diversas vezes exortando as igrejas para se manterem firmes no Senhor, para se manterem firmes nos ensinamentos dos apóstolos, para se manterem firmes em ouvir o Espírito, porque o Espírito nos conduz em toda a verdade. E aí o Senhor ele passa por esse primeiro teste, porque a palavra, nesses 30 anos que o Senhor viveu, a palavra estava habitando ricamente. No seu viver humano, o Senhor aplicava o coração dele em uma relação com o Pai. Com 12 anos, irmão. 12 anos, ele já estava no templo, arguindo doutores, né, escribas. E muitos se admiravam com a sabedoria de um garoto de 12 anos. Então, com 30 anos, ele estava preparado, com a palavra na sua boca e no seu coração. E é aí que nós somos guardados, irmãos, quando nós temos a palavra em nossa boca e em o nosso coração.
Porque quando Satanás veio tentá-lo, ele pôde dizer, por ter a palavra, não só de pão viverá o homem, mas viverá o homem de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quanto tempo, né, de preparação, né? Porque a gente fala de, de Jesus, né? Sim. Porque a gente às vezes acha que ele é 30 anos. Amém. Né? 30 anos. De intimidade com o Pai, quando ele foi... Você vai ver que com 8 meses ele já é uma relação de cumprir a lei, de estar com Deus, de fazer a vontade de Deus constantemente. E aí você vê o apóstolo Paulo falando para nós não nos demovermos, né, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Já tem pronto para nós. Por nos demovermos, né, nós passamos rápido de algo que é tão excelente para pecado, né, para uma série de coisas que só traz problema para nós. Então, o Senhor vai e dá o segundo passo. Satanás, não contente, porque ele sabia que o Senhor veio para um propósito, e ele queria frustrar esse propósito. Ele aumenta a tentação, né? Ele leva o Senhor no pináculo do templo. São versículos bem... Você vê que são menções aqui curtas, né? Mas que aconteceu coisas tremendas. Aconteceu algo tremendo nesse momento. O Senhor estava destruindo literalmente. Já estava começando a destruir as obras do diabo. A influência do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar também, né, que aquele que está em Cristo é a nova criatura. Que aquele que está em Cristo tudo se faz novo. Que em Cristo está a restauração. Que em Cristo está a plenitude de vida. Porque ele destruiu totalmente toda e qualquer obra do diabo. Até o poder da morte que o diabo tinha, Jesus destruiu. Tem um ditado no mundo aí, né? Ah, tem jeito para tudo, só não tem jeito para morte. Tem jeito para morte. Jesus é a vida eterna. Aleluia. Então, esse ditado não serve para o Filho de Deus. Até isso Jesus destruiu, até esse ditado. E aí, segunda tentação, aumentou o nível, levou Jesus para o pináculo do templo e semeou algo que já não estava mais relacionado à necessidade física. Estava relacionada a algum tipo de como é que eu posso dizer? De exposição da pessoa dele. Na realidade, ele buscava ego. Sim, ego. Exposição da pessoa dele. É porque, para falar do Senhor, é até difícil falar que o Senhor tinha esse ego, assim, né? Como nós temos. Não, sim. O ego todo ser humano tem. Todo ser humano tem. O problema é o super ego. Exatamente. Então, era ali que Satanás queria tocar no Senhor. Obrigado, irmão Milton. No ego. E o Senhor, ele não veio para falar de si mesmo. Ele veio para revelar o Pai. Você vê ele sempre apontando para o Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. E Satanás queria inverter ali. Queria botar ele numa posição de colocar Deus em xeque. O Pai em xeque. Satanás fala: se tu te lançares daqui, a Bíblia não diz que os anjos vão te guardar? Quantas vezes a gente já não foi tentado? Vou fazer isso porque eu sei que o Senhor está comigo. Não quebra o princípio da palavra não, senão você vai se dar mal. E aí, novamente, o Senhor, por estar cheio da palavra, por estar preparado, né, uma relação bem definida com o Pai, ele diz, né, está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. E aí Satanás vai e aumenta o nível da tentação. Já não é mais a questão do ego.
Já é uma questão agora de tocar na ambição e na conquista dos reinos desse mundo. Essa tentação, nós vamos ver mais na frente que o anticristo ali vai cair nessa tentação. Mas o nosso Senhor não caiu nessa tentação. O anticristo vai ambicionar todos os reinos desse mundo. Então, nós paramos aqui, né? Em Mateus 4, versículo 8. Então diz assim, levou-o, né? Então Satanás já tinha levado o Senhor para um primeiro estágio de tentação, levou o Senhor para um segundo estágio de tentação, e agora Satanás estava levando para o terceiro estágio de tentação. E essa é a ordem cronológica mesmo da tentação, tá, irmãos? Não tem inversão aqui, não. Primeiro foi tocar nas questões físicas e da vida bios, né? Necessidade física. Aí Jesus vai falar lá em Mateus 5, mas lá depois logo, o Senhor vai falar assim, ó, o Pai não alimenta os passarinhos, o Senhor não dá de comer, não veste o lírio do campo. E o Senhor ainda fala assim, vós valei mais do que muitos passarinhos. O Senhor irá nos suprir em toda e qualquer situação. Mas Satanás, ele vem colocar em xeque tudo aquilo que Deus prometeu e tudo aquilo que Deus faz. E é onde nós, como servos de Deus, precisamos estar bem firmados e sermos trabalhados em todo esse propósito do Senhor. Certeza de fé, saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, sabemos que existe um Deus que irá nos livrar de todo e qualquer perigo, de toda e qualquer situação adversa. E aí, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, ó. No deserto, o diabo apresenta o pão. Em seguida, leva para um pináculo, que já é uma situação mais elevada. E do pináculo leva para onde? Para um alto monte. Para um alto monte. Levou para o Senhor para uma posição. E ali ele abre o jogo com Jesus. Ele fala, ó, agora é a hora. Cola comigo. É essa tentação que o anticristo não vai resistir. O anticristo vai colar com Satanás. E vai ter todo o poder. Porque o reino desse mundo foi dado para Satanás. Mas graças ao Senhor que nós estamos unidos a Ele. E Ele venceu. Ele venceu o diabo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe, ó, todos os reinos do mundo e a glória deles. É mais ou menos como se Satanás pegasse alguém de nós aqui e nos levasse para um outro plano no qual ele arquiteta os seus planos, né, com principados e potestades, né, para poder influenciar a humanidade. Ele nos levasse um de nós aqui e mostrasse todos os reinos desse mundo. Aí você ia ver Donald Trump lá nos Estados Unidos, Putin, pai, Satanás chegasse para você, meu camarada, é você mesmo, é agora, escolhe aí. Se você se ajoelhar aqui e me adorar, esses camaradas aí vão beijar os teus pés, vou te dar tudo. Você que vai controlar tudo, guerra, tudo, tudo, tudo. Foi isso que foi proposto para o Senhor. E é verdade. Sim. Fala, o anticristo ele vai cair nisso. Não, eu digo assim, o reino foi dado a ele porque Adão entregou na mão dele. Nós vamos ver lá em Lucas 7. Depois, ó.
E aí, Satanás levou o Senhor para um alto monte, né? E muitas das vezes nós somos tentados, irmãos, em coisas tão pequenas, e em nossas ações, em coisas tão irrelevantes, irmãos, nós nos unimos ao Satanás, irmão. Porque o pecado é a personificação de Satanás na nossa carne. O pecado é a personificação de Satanás na nossa carne. Quando você age e dá passos em direção ao pecado, você concebe. E uma vez concebido, aquilo vai gerar morte em você. Ao menos que você se arrependa rápido, confesse, né? E o sangue de Jesus vai te purificar. E você vai ter comunhão com o Pai, vai ser iluminado e vai voltar para o caminho. Mas se você não se arrepender e uma vez concebido o pecado, a morte vai chegar. É inevitável. É uma regra. É a regra da lei do pecado e da morte e a regra da lei do espírito e da vida. Você se inclina para o espírito fazendo a vontade de Deus, a sua vida vai mudar. Mas se você se inclina para a carne, a sua vida vai piorar. É igual matemática, é uma ciência exata essa lei do espírito da vida e do pecado e da morte. E aí o Senhor, preparado, cheio de espírito, fraco na carne, mas espírito pronto, debilitado ali fisicamente. Por isso que ele vai dizer para Pedro, né? Que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não, e o jejum tem esse propósito. Sim, né? sim, de fortalecer. Enfraquecer a carne. E aí a influência dela mesmo fica zero, né? Zero. 40 dias de jejum. Amém. Ó. E Satanás mostrou a glória desse mundo. Né? Vamos ver lá Lucas 4, versículo 6. Ó. Então, perceba que no nosso viver diário, de repente você não vai se deparar com esses versículos de maneira tão clara quanto a tentação, mas fique certo de que Satanás ele todo dia vai vir querer te colocar em uma situação onde você vá de contra a palavra de Deus. Necessidade, ego e posição. E glória, social, posição, isso aí. Ele sempre está cercado nisso aí. Ó. Qual é o versículo? 4:6. É a tentação mais da perspectiva de Lucas. Né? De Lucas. Ó. Disse-lhe o diabo. Aí o que Lucas escreve? Né? Ó, disse-lhe o diabo, naquele mesmo evento ali da tentação, quando Jesus foi levado ao alto monte. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, a autoridade sobre todos os reinos e a glória desse mundo foi dada a Satanás. Adão deu de mão beijada para ele. Aí Satanás fala assim, ó, isso foi me dado e eu vou te dar. Mas para mim te dar, você precisa se ajoelhar e me adorar. Ousadia, né? A gente ia ficar tentado, porque Satanás ele se disfarça em anjo de luz. A gente ia balançar, com certeza. Só um capaz. Só um que é capaz. Não, e isso de fato, no nosso dia a dia, nós perdemos, todos nós perdemos em detalhes assim. Todos nós perdemos. Sim. Lógico que a gente tem essa chance de se arrepender, se reconhecer. E até a vinda do Senhor será dessa forma, mas a gente sempre toca, né, no compartilhar, diversas vezes entre os irmãos a gente já ouviu isso sendo falado, que a nossa experiência ela é ascensional, né? A gente sempre vai passar nas mesmas experiências, né? Mas, você não pode ir para o caixão de novo, né? Você tem que ir em direção a Deus. Passar ali, dar aquela
complicada, mas da próxima vez você vai estar mais atento, perceber que aquilo ali está te impedindo de ter uma comunhão clara com o Senhor, uma comunhão clara com os irmãos, entendeu? E você vai aplicando a sua vida, o seu coração em Cristo, vai rompendo com tudo isso. E aí diz, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Satanás recebeu a glória dos reinos e ele está dando a quem ele quer. Por isso que existe, né, no ocultismo hoje, né, uma corrente forte daqueles que se renderam totalmente a Satanás. E são homens, materialmente falando, e no que tange a poder de intervenção, né, no mundo, são homens influentes, que estão lá naqueles cargos de poder porque Satanás deu tal condição. Nós escutamos ontem, tem que dizer que foi Deus que colocou ele. Certamente não foi, porque os reinos desse mundo é de Satanás. O Senhor, quando voltar, vai tratar com tudo isso, definitivamente. Mas até lá, o governante que vai ser o ápice dessa manifestação satânica vai ser o anticristo. Que o espírito dele já está atuando. Mesmo assim, ele está perto para que oremos Não é para eles se converterem, não, para nós, para a gente ter Para a paz. gente ter paz. Porque a gente achava, assim, eu também já ouvi esse texto, achando que para Dilma se converter, mas não é. De que É para a gente viver em paz. tenha vida mansa, né, e tranquila. Aí, versículo 7. Portanto, se prostrado, eu vou te dar, mas tem uma condição, Portanto, se prostrado me adorardes, toda a autoridade e toda a glória será sua. Aí, vamos ver quem era Satanás. Ezequiel 28, 13. Quem era não, quem era no sentido... Isso. Quem era no sentido de... Como foi formado. Exatamente. Isso aí. Ezequiel. Ezequiel 28, 13. 28, 28, 13. 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobriam. Imagina o que é um ser constituído desses atributos aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobriam. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado. Deus criou esse ser cheio de glória para ministrar a vontade de Deus. Foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda, ungido. Eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Lúcifer era o primeiro da hierarquia. Anjo de luz. Anjo de luz. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras, andavas. Onde ele andava era glória.
Ele refletia glória, porque Deus capacitou ele de tal maneira. Ó, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, ó, até que se achou iniquidade em ti. O problema do nosso coração. Vai ver que o Senhor vai tratar muito com o nosso coração em Mateus todo. Porque é ali que se instala ali a sementinha do problema. E essa palavra, né, até que iniquidade, a gente falou sobre isso até a respeito de apostatar, né? Sim. Iniquidade é quebra de princípio. Isso aí. Vós que praticas a iniquidade. Tem fundamento com o iníquo. Sim. Iníquo é ele. Sim. Realmente é uma associação com a influência de Satanás que está na nossa carne. Prática. Entendeu? Isso aí. Então, foi achada iniquidade. E a partir dessa iniquidade de Satanás, desenvolveu aquele sentimento que levou a ele a trazer esse problema que nós temos hoje, né? E que será tratado na vida do nosso Senhor. O Senhor ali vai disciplinar Satanás de uma vez por todas. Já disciplinou, é só uma questão de tempo. Já está condenado. Já dá o veredito, assim, definir a coisa. A gente não sofrer mais influência do pecado e da morte. 16. Na multiplicação do teu comércio, ó, quando ele deixou a iniquidade entrar no coração dele, ele começou a desenvolver um propósito. Como é que eu posso dizer? Ele começou a desenvolver um propósito independente, próprio. E já não tinha mais associação com a vontade de Deus. E ele começou, a partir desse propósito próprio, propriedade dele, começou a desenvolver violência, arrogância, prepotência. Você vai ver os governantes do mundo, eles são tudo assim, prepotente, arrogante, tudo unidos a Satanás. Não tem um governante que você olhe para o semblante do sujeito e veja serenidade e paz e palavras de vida. Você só vê complicação, problema, soberba, arrogância. Então, pela iniquidade, começou a desenvolver um comércio violento. Progresso com violência, com arrogância. Que hoje nós temos o quadro e o resultado de todo esse desenvolvimento satânico, que é o sistema mundo. E ele já fala no 17 aqui que ele vai ser jogado e lançará os reis, fareis que te contemplem. Sim. Os governantes. Sim, contemplando. É o que acontece hoje. Essa corrente do ocultismo que está por detrás de todo governante. Você vê a importância dessa relação, né? Homem e poder. O homem nunca ele age bem com o poder. Né? Então, Satanás dá o poder e o poder corrompe. Né? O homem com poder, você vê que não combina. Ó, na multiplicação do teu comércio, versículo 16, se encheu teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, a queda de Satanás. Só que está falando lá da eternidade antes da criação do mundo, hein? Isso aqui, Ezequiel está reportando para lá. Que é antes de Adão. Ó. Porque o Éden de Deus Sim. É um lugar perfeito. Perfeito. Não é o Éden. É porque o homem precisa de palavra e de figura para poder se expressar. Então Ezequiel provavelmente não tinha as palavras. Não tinha elementos. Não tinha elementos. Ele falou do Éden realmente associando a um lugar perfeito, como o irmão Brito falou. Um lugar de delícia, um lugar de glória. Entendeu? Porque governo absoluto. Exatamente. E beleza tanta que o que ele podia olhar a volta dele, o que pode ser mais bonito nessa terra?
topázio, esmeralda, isso aqui. O que ele teve Exato. para mostrar, porque humanamente como é que é? Amém. Escrever, né? Ó. Profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ou seja, ele queria um lugar ali que não era dele. Ele queria, ele estava ali, ó, tentando a Deus, ele estava ali colocando em xeque princípios que Deus, que nunca muda e nunca vai mudar, em xeque. Aí é onde foi o tratamento. Mas o princípio, assim, só para ilustrar, quer dizer, e na realidade ele foi sendo adornado, e ele quis um lugar que às vezes a gente fala assim, mas qual foi realmente, onde é que ele quebra o princípio? Qual foi o princípio? Desobedeceu ou isso, aquilo? Ele quis um lugar de filho. E isso é claro, porque ele vai dizer a qual dos anjos Deus chamou de filho. Então ele fica tão formoso, tão bonito, que ele requer esse lugar. Né? Sim. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Tá vendo como é que quando a gente, meu irmão, deixa o pecado tocar em nós e nos afastamos do Espírito, nós corrompemos a sabedoria. Nós ficamos pirados da cabeça. Muda tudo. No estalo de dedo. Você corrompe a sua sabedoria por tocar em coisas que o Senhor falou para você não tocar. E muito profundo esse até aqui. Porque esse até aqui é da pregação para... Né? Amém. É o limite. É um marco, um limite. Não, é um instante, aí o que o irmão está falando. É um marco. É Instante. denso até aqui. Isso. Até aqui, tipo, Quebrou aquele princípio. Se voltou para aquilo que não era para se voltar, você enlouquece. Você perde a sensatez, perde a serenidade, perde o brilho do Espírito. Isso aí. Você vê que o Senhor não poupou, é isso que a gente precisa entender. O Senhor não poupou os anjos. Não poupou. Pedro vai falar isso com muita propriedade. Judas vai falar isso com muita severidade. Desculpa, você pode ver? Vamos lá. 2 Pedro, né? 2 Pedro. Pedro qual? Deixa eu... Agenda... Tem que 2 Pedro 3. 2, versículo 4. Amém. Ó. Ó, não, vamos no 2 aí, ó, versículo 2. Ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ó, tá vendo a questão do instante? De que como Satanás, ele tá... Isso aqui é a tentação do Senhor, irmão. A gente está lá em Mateus 4. Não perde o foco, não. O evangelho do reino, ó, o Senhor vai falar também em Lucas que o reino não vem em visível aparência. Ele está dentro de nós. O Senhor, estando dentro de nós, ele quer destruir toda essa influência maligna. Ele já destruiu, mas ele quer destruir em nós. Por isso que a salvação é um passo de vida eterna, mas que nós precisamos alcançar e obter o fim da nossa fé, que é o quê? A salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma, ela só se dá quando você está pleno de Cristo. E para estar pleno de Cristo, você precisa resolver essas pendências da carne. Não é um governo externo, né? É um governo lá dentro. Dentro. Entendeu? É disso que Mateus vai falar. E aí Satanás está com toda essa influência na nossa carne hoje. Até recebemos corpo de glória, essa influência está aqui. Não vai sair daqui. Gálatas 5. Sim. Ó. Aí vai aqui. Aí, ó o que essa influência está fazendo aqui, que Pedro está falando. Ó.
e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa... Pedro está falando para a igreja, irmão. Isso aqui não é pregação para gentil, não. Isso aqui é carta de apóstolo para a igreja. Ó. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O Senhor vai julgar o pecado. O Senhor vai tratar como precisa ser tratado. Aí, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. De uma geração inteira, né? Sim. Ó. E reduzindo as cinzas as 6. cidades de Sodoma e Gomorra, Amém. condenando-as à ruína completa. Ó. Tendo-as posto como exemplo. Ó, tudo isso é exemplo. Ó. A quantos venham a viver. Então, quem viver impiamente vai sofrer o mesmo juízo. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Onde é que está essa insubordinação, irmão? Onde é que está essa rebelião? Aqui, ó. Ninguém aqui está livre disso, não. O Paulo faz esse clamor, né? Quem você Poder livrará da miséria da carne? Porque este justo, pelo que via e ouvia quando estava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Bom, se você não está sendo afligido, irmão, algum problema tem. E isso também quebra com os fariseus, né? Que se colocam num patamar de que eles não pecam e que não erram, né? Sim. O tempo todo. E todo mundo pode errar. Pode, sem dúvida. Está sujeito a erro. Né? E muitos acham que não, que ele está num patamar que ele é intocável. E ele não vai ser nunca tocado, ele nunca peca, ele nunca cai. Quando a gente vê aí os escândalos que tem. Porque eles ficam acima de todos e os outros embaixo que são os pecadores. Não toca no ungido. Não toque no ungido. Aí vem essa palavra, não toque no ungido. E lá no final, em Apocalipse, fala aquele que vai permanecer fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então a gente tem que permanecer nele até a morte. Amém. Né? Amém. Desculpa. Nada, meu irmão, tranquilo. Ó, é porque o Senhor sabe livrar, ó, a necessidade de permanecer no Espírito. Ó. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, aqueles que vivem piedosamente. Piedade é o quê? Manifestar Deus na carne. Né? Então, o que faz você manifestar Deus na carne? É você se apartar de tudo aquilo que é pecado, que é carne. Ó, sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Estava até outra pregação aqui, né? A gente ia falar até de disciplina de Deus aqui. Mas vamos voltar para Mateus. Ezequiel, a gente parou lá no versículo 17. Ó. Ezequiel. Paulo tem 28. Quando a gente começa a ler Paulo, você vê que às vezes Paulo sai do texto, às vezes ele pode até voltar, mas ele tem hora que ele não volta. Não volta, ele vai embora. Ele vai a eternidade adentro. Entendeu? Amém. Esse estanque vai embora. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. 28, 17, Ezequiel, tá, irmãos? Para a gente voltar para o contexto lá de Mateus, tá, irmãos? A gente está falando daquele que estava tentando o Senhor.
que o Senhor venceu e o Senhor está dentro de nós para nos fazer vencer todas as coisas. Entendeu? Esse é o segredo, Fabiano. Temos que fazer com que ele permaneça dentro de nós, E segurar evitando ali, ó. as tentações. Amém. E aí ele vai te ensinar a trilhar esse caminho de vencer. De vencer, porque ele venceu tudo. Amém. E ele estava lidando com um ser muito poderoso. É. Nós também estamos lidando com um ser muito poderoso. Por isso, Por isso que Paulo vai falar, né? Para você não desconsiderar os ardis do inferno. Não Subestimar, porque ele vem com violência para destruir tudo, para roubar, matar e destruir. Ó, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Então, é esse cenário que está aí. João 12:31. Evangelho de João 12:31. Depois de Lucas, tá? Ó, então, em meio ao ministério do Senhor, ele está pregando, né? A gente vai ver a introdução do ministério do Senhor depois da tentação. Como é que o Senhor se apresenta e o que ele começa a falar. Ele começa a falar depois da tentação. Até ele ser tentado, ele não tinha falado nada. Ele estava quietinho, sendo preparado para poder manifestar a vontade de Deus. Aí depois que ele começa a trilhar um caminho, aí ele chega em dado momento, ele fala aqui, ó, em João 12:31, ó, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Por quê? Porque ele sabia que estava caminhando para a cruz. E como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele destruiria tudo aquilo que Satanás construiu ao longo de tempos e eras. E ele expulsa definitivamente. Porque em sua ressurreição, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada, não é isso? Mateus 28. No final de Mateus a gente vai ver essa verdade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele já destruiu todas as obras do diabo. Que em Apocalipse é revelado um reino vindouro onde só há justiça e retidão, né? Aí nós vemos Satanás ainda massacrando a humanidade com o tempo que lhe resta. O anticristo vai ser a manifestação, eu acho que é a última manifestação desse massacre. Então, quando a gente dá glória a Deus, que às vezes a gente dá glória e a gente tem algumas atitudes religiosas de repetição sem um entendimento, né? E nós damos glórias ao Senhor, porque o Senhor tratou com todas essas coisas e ele diz que ele se tornou o autor e consumador. Então, ele vai lá, isso é uma luta travada, ele conquistou. Por exemplo, o Pai deu a ele, mas eu digo assim, é uma conquista. Sim. O nome do Senhor não é em vão. É uma conquista. Ele se tornou o autor e consumador por isso. Ele vai tratar com tudo isso. Por isso que a gente tem que acordar de manhã e falar assim, glória a Deus. Glórias a esse Senhor que tratou com todos esses aspectos. Sim. Apesar de nós estarmos ainda sendo tocados por muitas coisas negativas, quando você se posiciona no Senhor, irmão, acabou. Essas coisas não te tocam, não. Não te toca mesmo. Por isso que o justo viverá pela fé. Apocalipse 13, versículo 2. Eu achei que ia terminar. Tentação, mas tá difícil. E a fé vem de ouvir a palavra. Amém, né? amém. E quanto Irmão. mais a gente ouvir, mais Cristo vai sendo formado. Mais forte você fica. Mais certeza, mais convicção. E o que a religião coloca é o quê? Regras.
Regra, Por isso que a temor, maioria medo. não permanece. As pessoas, você vê um irmão que às vezes ele pecou, aí, poxa, eu estou em pecado, aí ele não entende que ele tem que se arrepender e Diante do permanecer. Senhor, isso aí. Aí ele vem com acusação, com um monte de... Fica escravo, né? Fica escravo. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? É, Cristo Liberdade para viver nele. é nele. Só nele nós somos libertos. Apocalipse. 13, 2. Ó. E você vai ver, lembra que a gente leu lá em Pedro, da iniquidade, das coisas que a nossa carne se alimenta e nos faz reprovados para o dia do juízo? Ou seja, um viver injusto, né? O anticristo ele vai cair na tentação da glória desses reinos e muitos vão seguir a ele, porque estão vivendo na carne. Cederam à tentação, cederam às concupiscências e às paixões desse mundo. Né? Aí fala aqui, ó, a besta que vi, aí está falando da manifestação aqui do anticristo. Ó. A besta que vi era semelhante ao leopardo, ó, com pés de urso. Tá, aqui tem uma conotação da figura da história, porque muitos governantes no passado eram associados a esses animais. Leopardo, Alexandre o Grande, urso, era Nabucodonosor, o Império Babilônico, né? Leão, tinha um outro, Roma, Império de Roma. Ó, então a besta, ela está com esse poder que Satanás deu a ela, e ela vai governar de maneira eficaz durante um tempo, que o Senhor vai permitir para poder provar o coração de toda a humanidade. Essa altura, o evangelho já vai ter sido pregado em toda a terra, como já está sendo. Não é isso que ele fala lá em Mateus 24? E será pregado o evangelho em toda a terra habitada. Então virá o fim. Aí quando virdes, tá? Aí vai começar a desencadear. Aí está dentro dessa conjuntura. Porque Mateus, Apocalipse, Daniel e Coríntios casam na visão escatológica. Né? Então está tudo dentro de profecia. Tudo aqui Se encaixando. tudo se encaixando. Aí, Até Daniel, né? Daniel, anticristo, ó, aí está aqui, ó. E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? É a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder. Que poder? A gente acabou de ler lá em Lucas, né? Sobre reinos, glória de toda a terra, desse sistema mundo. O dragão deu para besta, que é o anticristo. Ó. E o seu trono e grande autoridade. Ó, Satanás, ó, faz o serviço aí para mim. Bota ele sentadinho aí, faz o serviço aí para mim. Já está assim com o inimigo, já sabe o que tem que ser feito. Ó. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo. Toda a terra se maravilhou A besta. seguindo. Pessoas que se renderam à tentação. Paulo vai chamar esses de filhos da desobediência. Como é que você trata com a desobediência? Obedecendo. É o antídoto. Agora, o anticristo em si, tem três formas de você ver, né? Sim. Que você tem o sistema é o que já está aqui. É o que Esse já sistema tá. ele é anticristo. O sistema financeiro ele é anticristo. O sistema político é anticristo. E o sistema religioso também. Então, o sistema, depois você tem sistema e você tem a pessoa também do anticristo. Ele vem como uma pessoa, né? E o outro aspecto, agora eu nem lembro, né? Era sistema, pessoa e o espírito. O espírito do anticristo. do anticristo. Que já atua Já nos filhos. da desobediência. Tá lá São três aspectos, né? Sistema, espírito
pessoa, porque ele vai se Sim, vai se personificar. Que é contra Deus. Já está instalado. O Ó, nome já diz. ó, e adorar o dragão. Sistema de entretenimento. Não precisa nem ir muito longe. Liga a televisão. Vê os jovens de hoje. O sistema que já existe de entretenimento, vê de fato quem que eles estão adorando. Só violência. Os jogos deles eram terríveis. Eu sei como é que é isso, aí tem um lá em casa também. Tem um Davi lá em casa também. Depois de olhar, porque Irmão, glória a Deus que ia pedir. Agora jogou tudo fora já, né? Ó, Ainda não. Tá lutando ainda. É um processo, né, Davi? É um tá processo. no processo também, né? É um processo. Estamos todos de olho no processo, ascensional. Ó, versículo 4. Ó. E adorar o dragão. Ó, tá nesse contexto aí, né? Qual foi os três aspectos? Sistema, pessoa e espírito. Então, ó, já estão adorando o dragão. Ó, e adorar o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Já existe um sistema oculto que está agindo em favor de Satanás e da manifestação do anticristo. Ó. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. O dia vai chegar, que vai acabar. O Senhor vai vir e vai cortar a cabeça da serpente. Do dragão, né? 1 Coríntios 15, 33. Amém. Amanhã eu vou encerrar. Pô, Tiago, Já tem de tempo? eu queria Tem correr, tempo. mas ó, ainda falta versículo É pra 11 horas último. 11 horas Não vai último. dar para sair da terceira tentação. Dá tempo, hoje. fica à vontade. Hã? Dá tempo, é 11 Não, mas horas o você já tá último quase na ônibus. hora também. né? Tá bom, mas Fica à vamos deixar pra vontade. próxima. Tá bom, Não vai dar para fechar a tentação, essa última tentação, não. Foi algo muito forte. Ó. Essa 15, tentação que o 13. Senhor venceu é algo que vai culminar um desfecho para a 15. humanidade. E o Senhor já venceu isso. E o Senhor está dentro de nós para nos fazer vencer tudo isso. Esse é um embate pessoal, né, mundial. Sim. Pessoal. 15 o quê? 36? 15:33. 33. 1 Coríntios 15:33. Ó, não vos enganeis. As más confessações corrompem As más companhias. más conversações. Então, uma coisinha que você toca, Não, talvez. ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ó, lembra lá de Satanás? Foi num estalo de dedo. Ele ficou louco. Da sabedoria para a loucura. Então, naquilo que você se envolve, dependendo do que você se envolver, você já se corrompeu. Corrompe. Bons costumes. Por quê? A gente vai falar disso aí, ó. Mateus fala de um excelente costume, de um viver pleno em Deus. Então, os apóstolos se preocupavam com que as igrejas não saíssem desse viver excelente, de um costume saudável, de um ambiente onde Deus pode realmente se manifestar. Mas se nós dermos ouvido a outras coisas, a corrupção entrar, o pecado sendo concebido, a morte vai operar. Não tem jeito. Eu estava falando dele porque ontem a gente trouxe para cá umas crianças para fazer trabalho de escola. E você vê a diferença, cara. Ele é muito cristão. Diferença só de você ver as crianças. A garota começou a falar palavrão, começou a escutar.
O irmão estava lá em cima. Eu falei, que é isso? Conversação, né? Nosso Conversação tá ambiente, rolando. Isso não combina com o nosso ambiente. Está mais acostumado. É o espírito do anticristo, Eu né? falei assim, o que é isso, cara? Assim, Não, é normal, a gente estranha, mas corrompe é os bons costumes. Corrompe. Ó, Ó, Aí o que o versículo 34 vai falar? Ó? Tornai-vos a sobriedade. Ó, tornai-vos a sobriedade. Ó, como é justo. Como é segundo a vontade de Deus. Tornai-vos a sobriedade como é justo. Não tem outra maneira se você não viver sobriamente. Confiando no Senhor, ciente de onde você está, do que você está fazendo e para onde você vai. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Não deixa dar aquele estalo. Não perde a sabedoria, não perde o discernimento em Deus. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Deus está se dando a conhecer a nós, e o livro de Mateus vai nos ensinar muito. Por isso que Milton está lá, direto no grupo. Ó, leia o livro de Mateus, leia o livro de Mateus. Porque os ensinamentos do nosso Senhor nos traz sobriedade, nos faz tocar nesse viver e nesse padrão do reino dos céus. E não é em vão que tem essa sequência. Porque tem uma sequência, tudo na Bíblia não está aqui por acaso. Então, se tem essa sequência, quer dizer, esse livro é importante por quê? Porque ele é que vai te assentar para poder viver os outros. Né? Amém. Sem governo não tem condição. Amém. Então, não dá para tocar em nada. Amém. Então, tornai-vos a sobriedade e existe um conhecimento de Deus que precisa ser tocado e contemplado por nós, e que se ainda não manifestou esse conhecimento de Deus em nosso meio, é para nossa vergonha. Tem que ser assimilado. Mas é um caminho que nós não devemos deixar de trilhar. Nós devemos caminhar em direção ao Senhor. Aí agora, para os irmãos me lembrarem já na próxima reunião, o último versículo aqui, vamos lá em 2 Coríntios 4, 2. Aí me lembrem, irmãos, para a gente, próximo compartilhar de Mateus, a gente seguir desse versículo aqui. 4, 2. Isso. Ó. Então, Paulo nos encoraja lá em 1 Coríntios a tornarmos a sobriedade, ter um viver de buscar e conhecer o Senhor, conhecer qual é a vontade do Senhor. Ele estava dando essa demonstração para a vergonha da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava sendo admoestada. E ele continua admoestando, ó. Pelo contrário, ó, não é para você trilhar um caminho de iniquidade e de pecado. Aí ele fala aqui, ó, pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Hoje o que mais tem é a gente se justificando. Tudo é graça, tudo é isso, tudo é aquilo. Não adultera a palavra de Deus. Adulterando a palavra para justificar os Exato. atos. Justificar os atos. Antes, adulterar a palavra de Deus, já estão criando Bíblias segundo o conceito do que eles querem viver segundo a carne. Entendeu? Já tem Bíblia segundo a mente de um cara que quer que seja daquele jeito. Então, ó, antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação É verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Porque para quem está vivendo o evangelho,
Está tudo claro, não tem mistério. Não tem coisa difícil de entender. Está encoberto para quem está se perdendo. Se a pessoa está trilhando um caminho de morte, se a pessoa está adulterando a palavra, se a pessoa está em pecado, está encoberto. Em algum ponto está encoberto. Cegueira espiritual. Sim. Nos quais o Deus desse século, ó, a operação do anticristo, Deus minúsculo aí. o Deus desse século, cegou o entendimento para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de quem nós vamos falar no livro de Mateus. A imagem de Deus está lá, nos ensinando, trabalhando em nós. Esse Deus aqui é o Deus de Teme, né? É o Deus de Teme, isso aí. É o Deus desse céu. Oi, boa revelação. Amém. Então, lembrem, irmãos, vamos voltar para Mateus 4:9, que é o versículo seguinte da tentação. Que começa as respostas do Senhor e a provisão de Deus depois da tentação. Olha, tem muita coisa boa para nós. Amém.